Bem, pessoal, na reta final sobre os métodos de interpretação da Constituição, nós vamos analisar dois métodos. Vamos analisar esse método que você está vendo aqui no quadro, olha lá, o método normativo estruturante, e na sequência, vamos analisar o método de comparação constitucional. Então vamos lá. Sobre o método normativo estruturante, eu vou fazer um caminho inverso com vocês. Eu primeiro vou ler com vocês o que tem aqui no quadro, que está tirado lá do livro do Gilmar Mendes, e a partir daqui a gente conversa sobre cada uma das partes de uma norma jurídica até chegar à compreensão do que quer dizer mesmo esse método normativo estruturante. Pode ser, então? Olha lá o que diz esse trecho do livro. Na tarefa de concretizar a Constituição, o aplicador do direito deverá considerar não apenas os elementos que são resultantes da interpretação do programa normativo, mas também aqueles que decorram da investigação de seu âmbito normativo. Fernando, eu não entendi nada do que está escrito aí nesse negócio. Para mim, está escrito em grego, surte o mesmo efeito. Então, vamos analisar aqui por partes, tá certo? Daqui, o que é importante? Daqui é importante que no método normativo estruturante, nós devemos considerar o programa normativo, tá aqui, isso é um dos elementos da interpretação normativa estruturante, o programa normativo, mas também o âmbito normativo de uma norma jurídica. Está aqui. Na tarefa de concretizar a Constituição, aquele que aplica o direito deve levar em consideração duas coisas. A primeira coisa que ele deve considerar, é claro, é o programa normativo da Constituição. A segunda coisa que ele deve considerar, o âmbito normativo da Constituição. Fernando, e qual é a diferença entre o programa normativo e o âmbito normativo? Bom, vamos ver aqui se a gente consegue entender a diferença. O programa normativo são os preceitos jurídicos expressos na norma. Já o seu âmbito normativo é a realidade que esses preceitos tentam regular. Fernando, isso para mim ainda está meio difícil de entender. Tá não, olha aqui, ó. Toda norma jurídica, e aí, olha lá, incluindo a Constituição. Toda norma jurídica, ela é uma prescrição de conduta. Aqui. Ela é uma prescrição. Toda norma jurídica, ela apresenta um dever ser. Veja, se é uma prescrição, se é um dever ser, toda norma jurídica apresenta um programa. O que é esse programa? Esse programa é uma diretriz para a atuação. Para a tua ação cotidiana. Muito bem. Então, uma norma jurídica, ela tem como conteúdo uma diretriz. Uma norma jurídica tem como conteúdo um dever ser, uma prescrição de conduta. Portanto, um programa de atuação. Uma norma jurídica diz aquilo que você deve fazer, aquilo que você não deve fazer, aquilo que você está obrigado a fazer, aquilo que você tem a alternativa, a possibilidade, aquilo que você pode fazer ou não. Então, ela estabelece um programa, uma diretriz. Uma norma jurídica prescreve condutas, ela é um dever ser. É um programa jurídico. Programa jurídico.
É isso o que está expresso numa norma jurídica, um programa. Acontece que, repara bem, o objetivo da norma jurídica, ao estabelecer esse programa, é apontar uma diretriz para a tua atuação, para a sua ação. E isso daqui é um fato social. O teu comportamento, a tua ação, é um fato social. Quando a gente diz que o direito quer regular a vida em sociedade, é porque o direito estabelece programas para os fatos sociais. É ou não é assim? Pois muito bem, olha lá. Este fato social aqui, cujo objetivo da norma jurídica é regular, este fato social é o que nós estamos chamando de âmbito normativo. Programa normativo. O texto da norma, o texto da Constituição, no nosso caso, e o âmbito normativo, o fato social, que aquela norma constitucional tenta regular. Volta para cá, ó. Olha lá. Programa normativo são os preceitos jurídicos, são as prescrições, vamos colocar assim. São as prescrições. É o dever ser expresso no texto da norma. Já o âmbito normativo é a realidade social. Esta realidade aqui, olha lá, são os fatos sociais. Que este dever ser, que estas prescrições jurídicas tentam regular, tentam disciplinar. Então, volta mais um pouco. Olha lá. De acordo com o método normativo estruturante, a tarefa de concretizar a Constituição, o aplicador do direito ele não deve considerar apenas o elemento do programa normativo. Ele não deve considerar apenas aquilo que está escrito no texto da Constituição. Ele não deve considerar apenas as prescrições, mas ele deve considerar também a investigação que decorra do âmbito normativo, portanto, do fato social que a Constituição tenta regular. Sabe por quê, gente? Porque o âmbito normativo ele é muito maior do que o programa normativo. O fato social, a realidade, ela é sempre muito mais dinâmica do que o direito. O âmbito normativo pode mudar, e ele muda cotidianamente. Veja, a todo instante está mudando o âmbito normativo, porque o âmbito normativo é a sociedade, é a realidade concreta, e ela é muito mais dinâmica do que a produção legislativa, do que a produção dos tribunais jurisprudenciais brasileiros, do que as sentenças dos juízes, do que os atos do executivo. A agilidade com que a sociedade se move é sempre muito maior do que a agilidade com a qual o Estado se move na sua atividade de produzir, aplicar e defender o direito. Portanto, quando você está diante de uma norma jurídica, do texto de um dispositivo da Constituição, no dizer do jurista alemão Friedrich Miller, você está diante apenas da ponta de um iceberg. E aí, para interpretar o iceberg inteiro, você interpretar só a ponta é insuficiente, não é? Olha aqui o que é que diz o Miller acerca do âmbito normativo e do programa normativo. Olha lá. No dizer de Miller, o teor literal de qualquer prescrição de direito positivo é apenas a ponta do iceberg. Todo o resto que o intérprete ou aplicador deve levar em conta para realizar o direito é constituído pela situação normada. Fernando, situação normada? Que diabo é isso? Essa expressão, ó, situação normada, ela é do Miguel Reale, tá? Tá aqui, o Reale.
Miguel Reale é que vai falar de situação normada. Veja, é a situação, é o fato social normatizado. Aqui o direito, né? A norma jurídica. Situação normada é o fato social sobre o qual incide a norma jurídica. E aí o que está dizendo o Miller? Olha, o intérprete, o aplicador do direito, se quer aplicar o direito mesmo e não apenas uma norma jurídica, se ele quer aplicar o direito como um todo, ele vai ter que levar em consideração aquelas prescrições, mas vai ter que levar em consideração também a situação normada, aquele âmbito jurídico, aquele fato social sobre o qual incide o direito. Por que o Reale está falando aí dessa história, dessa situação normada? Ele está falando disso porque, para o Reale, uma norma jurídica, ela tem, na verdade, uma tríplice dimensão. Ele é um fato social valorado pela prescrição da conduta. O direito, ele tem 3 dimensões. Na verdade, aqui a norma jurídica seria melhor colocar o direito, tá? O direito tem 3 dimensões. O direito seria o fato, tá aqui, ó, o âmbito normativo, o fato social, um valor que nós já sabemos é uma ideia abstrata e a norma que é a prescrição. Fernando, eu não estou entendendo o valor aí no meio dos dois. É claro, olha aqui, ó, como essa norma, ela é uma prescrição, como essa norma é um dever ser, eu digo que as coisas devem ser, eu estabeleço um programa baseado em uma ideia, baseado em um valor. Então eu vou normatizar os fatos sociais com base em uma ideia, com base em um valor. Para aplicar o direito, como é que eu posso então levar em consideração só a norma jurídica, só a prescrição da conduta? Não faria o menor sentido uma coisa assim, é ou não é? Então, repara bem, quando a gente fala do método normativo e estruturante, coloque na cabeça 2 conceitos-chave. O conceito de programa normativo e de âmbito normativo. Olha lá, do mesmo jeito que eu te pedi para associar aquela ideia de constituição aberta ao método tópico problemático e a ideia de pré-compreensão da norma ao método hermenêutico concretizador, falou de programa normativo e de âmbito normativo, lembre-se que estamos diante do método normativo estruturante. Para a sua sorte, esse aqui não é um método que costuma ser muito cobrado em prova, não, tá certo? Daqueles 5 métodos, 6 métodos, né? Que nós estamos analisando, tá aqui, ó, de todos eles, eu posso até te dizer que aquele que menos é exigido é justamente o método normativo estruturante. Já sabemos que os 3 que mais são cobrados, o jurídico, o hermenêutico concretizador e o método da comparação constitucional. Já vimos o hermenêutico clássico, já vimos o hermenêutico concretizador. Vamos no próximo vídeo estudar o método da comparação constitucional. Mas esse que nós estamos vendo agora, o normativo estruturante, de todos os 6 que estão apresentados aí no quadro para você, é o que menos é exigido em prova. Então, associe a ideia de programa normativo e de âmbito normativo a este método de interpretação constitucional, mas tenha o cuidado de dimensionar a maior parte da sua atenção e do seu tempo ao estudo dos outros métodos. Em síntese, gente, o que é que diz esse método normativo estruturante? Diz que aquilo que dá força normativa à Constituição, a sua força obrigatória, o seu caráter, vinculante, é a estrutura de uma norma, é a estrutura do direito, que, claro, tem não só a prescrição da conduta, mas também um fato social onde essa prescrição se encaixa. A normatividade de uma Constituição está baseada em 2 pilares.
no seu programa normativo e no seu âmbito normativo. E, portanto, para interpretar a Constituição e corretamente aplicá-la, eu devo interpretar o seu programa, mas também o âmbito normativo. Nosso próximo vídeo encerra a discussão sobre métodos de interpretação da Constituição. E nele, nós vamos conversar sobre a comparação constitucional. Até lá!